Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do M&A Expert. Hoje a gente vai conversar com o empresário e executivo Edgar Moreira. Ele vai falar um pouquinho das suas experiências com fusões e aquisições e também sobre o segmento de educação, as perspectivas e tendências. Fique ligado nessa super entrevista. Então, hoje vamos conversar com o Edgar. Seja bem-vindo, Edgar. Tudo bom, Léo? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Imagina, eu que agradeço. Vamos começar conhecendo o Edgar. Quem é o Edgar? Conta pra gente. O Edgar é uma pessoa muito otimista, uma pessoa que acredita sempre que as coisas vão dar certo. É casado com Josi há 23 anos. Tenho 2 filhos, o João Pedro e Antônio. Sou uma pessoa que gosto muito de estar com a família, gosto muito de praia, gosto muito de fazer esportes, gosto muito de natureza e eu sou uma pessoa muito inquieta, sempre querendo fazer e desenvolver novos projetos. Então, basicamente, é isso, Edgar, uma pessoa, acho que muito otimista, de uma forma geral. Muito bom, muito bom. Conta pra gente um pouquinho também da Premium Education, a empresa que você criou, e também de outros negócios, como a Meet, que você teve uma experiência de M&A ali. Conta um pouquinho dessas empresas pra gente. Vou começar pela Premium. A Premium Education é uma startup na área de educação. Ela foi criada há menos de 6 meses. Nós temos por objetivo o principal desenvolvimento de cursos e projetos inovadores na área educacional. Hoje, a gente já está desenvolvendo projetos na 3 verticais. Temos uma vertical na área de música e entretenimento, temos uma vertical também que a gente está desenvolvendo projetos na área de esportes e terceiro setor, e tem uma vertical na área de fusões e aquisições. E, inclusive, na área de fusões e aquisições, estamos lançando em breve um curso de aperfeiçoamento em fusões e aquisições e Private Equity Venture Capital. Então, a Premium ela vai trabalhar desenvolvendo cursos legais, princípio, hoje, alguns cursos direto para o cliente final, mas a nossa ideia também é depois desenvolver projetos educacionais, corporativos, bem customizados para cada empresa de uma forma individual. A Meet, que eu acho que também é interessante, a Meet foi uma empresa que eu fundei junto com outros sócios em 2000, né? É uma empresa que começou na área foi na época bem no estouro da bolha de 2000. Naquela época, o nosso principal produto era para ser um produto, um portal da área de construção civil. Depois que nós lançamos, logo 2 meses depois do lançamento, ainda no ano 2000, acho que nós devíamos ter uns 15 concorrentes. Nós tivemos que pivotar a empresa rapidamente, começamos a fazer outros projetos, e no ano de 2002 começamos a desenvolver o que depois foi o carro-chefe da empresa, a área de monitoramento de notícias, né? E fala um pouquinho da tua experiência com fusões e aquisições, com M&A, principalmente na Meet aí que você contou. Conta um pouquinho dessas experiências do back-office, né, daquelas situações que acontecem, e principalmente das lições aprendidas com esses movimentos estratégicos aí, principalmente com a venda dessa empresa. Legal. Bem, a Meet, como eu falei, a Meet foi uma empresa fundada em 2000, né? Então, nós começamos com o serviço de monitoramento em 2002. Em 2005, a gente resolveu procurar uma boutique de M&A em São Paulo para poder fazer a venda da empresa. Foi a primeira tentativa nossa de venda da empresa. E, naquele momento, fizemos todo o processo, preparação de informações, os teasers, a organização das contas financeiras, né? Então, fizemos realmente todo o trabalho de casa e a empresa ficou prontinha para ser vendida, né? E, inclusive, nós tivemos uma proposta de venda firme, mas naquele momento a gente acabou achando que não valia a pena e realmente desistimos de fazer a venda da empresa. Então, isso 5 anos depois, a gente já tinha sentido a necessidade de realmente preparar a empresa para poder ela ser vendida. Mas isso foi interessante porque, apesar de não ter vendido a empresa em 2005,
Nós, a partir daquele momento, nós começamos a ter todos os nossos dados financeiros, contas financeiras, o DRE, o nosso cálculo do EBITDA, de uma forma automática. Então, a gente foi seguindo aquele padrão estabelecido pela empresa de consultoria e M&A, e a gente, a partir daquele momento, a gente seguiu aquele padrão praticamente como se fosse uma praxe dentro do nosso processo do dia a dia do controle financeiro. Uhum. E, meados do ano passado, em 2019, a gente resolveu vender a empresa, e como a gente já tinha tudo isso pronto, facilitou muito nesse processo nosso de ir para o mercado e buscar um vendedor. Então, foi apesar de a gente não ter tido, vamos dizer assim, uma preparação nessa última fase muito longa, mas como a gente já tinha quase tudo pronto, foi uma coisa muito rápida. Foi 9 meses, a gente pode considerar como se fosse uma venda bem executada, né? Entendi. Esse é um aprendizado importante, porque muitas vezes o empresário até tem a intenção de vender, mas falta esse preparo, né? Você já pegou uma modelagem lá de boas práticas desse advisor e já foi trabalhando, adequou os seus processos internos para já atender a esse formato, a esse critério, que é a visão do comprador, né? E com isso você teve esse resultado de conseguir fazer uma venda, levar a informação muito mais rápido, né? Exatamente, Léo. E aí interessante também, um aspecto importante, nós tínhamos preparado toda a parte financeira em 2005, mas é só em 2018 que nós fizemos realmente uma consultoria jurídica para estruturar toda a parte jurídica da empresa, em termos de contrato social, acordo de acionistas, cláusulas de drag along e tudo, para a gente poder ter tudo certo para poder vender. Então, para não deixar nenhuma possibilidade, de repente, algum fato, de repente, externo, a gente não poder concretizar a venda. Então, por mais que eu acho que hoje, se eu fosse avaliar, eu acho que essa parte da preparação jurídica, ela tem que ser feita já na constituição da empresa, né? Então, são conhecimentos que a gente acaba tendo hoje, mas que se fosse feito de uma forma anterior, eu teria feito lá no início já para preparar toda essa estrutura jurídica para realmente poder vender ou receber tipo investidor na empresa. Entendi. Teve alguma situação que não saiu conforme o esperado, planejado, algum erro, algum problema nessa transação ou em alguma outra situação? Não, eu acho que quando nós decidimos pela venda em abril, eu acho que tipo assim, a questão da organização de todos os dados financeiros, por mais que a gente já tenha organizado, o processo de due diligence é muito realmente demorado e um processo, vamos dizer assim, muito trabalhoso, né? Então, que exige muito da equipe, né? Então, eu, como estava à frente da empresa, era basicamente o dia inteiro por conta disso, né? Junto com o assessor e com o nosso financeiro também, trabalhando em coletando esses dados todos, né? Então, eu acho que o trabalho de você organizar toda essa parte contábil, fiscal, trabalhista toda é muito grande. Então, a gente tem que ter, de certa forma, muita disciplina ao longo do dia a dia da empresa para que tudo isso esteja já praticamente 100% organizado. É claro que isso é quase sempre impossível, mas pelo menos você saber que, assim, se você está organizado, você vai se achar de uma forma mais fácil. Eu acho que a gente até teve bastante, vamos dizer assim, rapidez na organização desses documentos, mas é muito trabalhoso. Então, vale aí, eu acho que um aviso para todo mundo que quer vender empresa, trazer investidor, realmente trabalhar com a organização desses dados, porque lá na frente vai ser importante para poder concretizar o negócio. Muito bom, são excelentes dicas e recomendações para os empresários aí que têm interesse em vender o negócio. Muito bem, vamos para o segundo bloco, onde a gente vai olhar um pouquinho para o futuro. Uma ideia nesse segundo bloco é olhar para o futuro, as tendências, perspectivas do ponto de vista do Edgar. Edgar, como que você enxerga o futuro? Quais as tendências, as perspectivas para o segmento de educação no qual você está inserido recentemente? O mercado de educação é um dos mercados mais competitivos hoje em dia, mas também eu acho que é um mercado que traz muitas oportunidades, né? O modelo de educação que vem, a gente já de décadas, é um modelo que já está sendo reavaliado, né? Isso tanto no nível da educação fundamental, educação básica, educação superior. Então, tipo assim, esse formato de educação vai ter que ser realmente reavaliado, né? Acho que com a questão da pandemia, do Covid,
a gente teve uma situação, basicamente, em que as escolas se pegaram no meio de uma situação que tiveram que, basicamente, ir para o ensino à distância, e isso expôs, eu acho que a realidade que as escolas estavam muito mal preparadas em termos de infraestrutura, de plataforma para poder fazer essas aulas à distância. Você também sente que tinha um problema de capacitação do corpo docente para poder realmente performar tipo, no ambiente online, que é completamente diferente, né? E fora a questão própria do conteúdo, né? Então, o conteúdo que você está dando tipo, ao vivo não é um conteúdo que você pode utilizar tipo, dando tipo, no formato tipo, do EAD. Você tem que realmente ter uma dinâmica diferente, você tem que utilizar diversos recursos, outros formatos de conteúdo, como vídeo, você tem que ter, tipo, pode utilizar realidade aumentada, gamificação. Então, você tem vários formatos de conteúdos que você pode realmente trabalhar. Então, a gente vê que há uma oportunidade muito grande, eu acho que hoje no mercado de educação, para você poder trabalhar essa infraestrutura realmente de plataforma de educação, na parte também de desenvolvimento de conteúdo, na parte de capacitação dos professores, né? Então, e principalmente se a gente for avaliar que a educação hoje, ela basicamente do formato que está, ela tem que mudar. Cada pessoa tem uma necessidade de educação, uma necessidade de realmente de ter o desenvolvimento de uma trilha de aprendizagem de uma forma individualizada. Então, você não pode ter uma educação pasteurizada em que todo mundo vai aprender a mesma coisa na mesma sequência. Então, esse formato, acho que está sendo já debatido por vários educadores, por algumas instituições também de ensino, mas eu acho que é uma tendência muito grande e a educação passa por um momento de disrupção. E uma das coisas que também é interessante, né, nesse momento de Covid e tudo, eu acho que a gente, como pai de alunos que estavam realmente nessa transição, a gente vê que a escola ficou muito exposta, né? Então, basicamente, você não conseguia ter uma percepção de o que a escola fazia em termos de qualidade de aula, qualidade de professor, e agora essa qualidade está sendo validada praticamente diariamente na sua casa. Então, eu acho que é um momento de muita transformação e um momento de muita dificuldade para a área de educação de uma forma geral, né? Entendi. Gostei muito tanto desse termo da educação pasteurizada, que é bem isso mesmo, né? Esse modelo antigo que ainda perdura e que há essa tendência de personalizá-lo, deixá-lo mais adaptado à necessidade de cada pessoa, né? E outro ponto importante que você frisou também a educação era entregue para o aluno, para o filho lá na escola, e você tinha poucos pontos de contato, de aferição dessa qualidade. E agora a gente está conseguindo fazer isso dentro de casa todos os dias. Isso tende a elevar a barra, né? O nível de exigência, porque está todo mundo vendo essa entrega todos os dias. Muito interessante esse ponto. E já pegando um gancho, como que você acha que o Brasil está posicionado em relação às boas práticas globais em educação? Eu acho que a gente não é difícil a gente colocar. Eu tive uma experiência agora com meu filho nos Estados Unidos, ele trabalha estudando lá tipo, numa high school americana no ano passado, e a gente faz assim, um comparativo, a gente acha que lá fora, por exemplo, é muito mais avançado, né? E não é muito parecido tudo, sabe, Léo? Eu não sinto uma diferença tão grande. Eu acho que a gente tem uma vontade muito grande de fazer diferente. Acho que tipo assim que a gente está tipo, achando o caminho certo. Tem empresas, pessoas que têm realmente visões muito muito positivas de como é que tem que ser a educação. Eu acho que ainda está muito igual. Você pode ter pontos de repente de uma determinada instituição, uma determinada tipo assim, às vezes uma prefeitura, um determinado estado que tem de repente uma tecnologia um pouco diferenciada, mas eu acho que tipo assim que ainda está muito muito igual. Não dá para dizer que você tem uma grande diferença de educação. Acho que lá, conhecendo os pais também, que têm amigos nos Estados Unidos com filhos lá, tipo, na idade escolar, eles falaram que também ficaram parados várias semanas até começar, tipo, a aula online. Então, tipo assim, foram os mesmos problemas que nós tivemos aqui no Brasil. Então, isso a gente está falando de um país muito mais desenvolvido dos Estados Unidos, estou falando da Califórnia, né? E comparativamente aqui ao Brasil. Aqui também meu filho ficou parado
praticamente 2 semanas, e a minha esposa também, tipo, agoniada com a situação toda, resolveu, inclusive, colocar meu filho mais novo na escola estadual, e foi uma surpresa agradabilíssima, né? O governo do Paraná, tipo, ele tem realmente um ensino à distância melhor do que o colégio particular que o meu filho estava lá. Então, para mim, é o que eu digo, você tem realmente surpresas muito agradáveis em relação a isso. Então, acho que é importante frisar isso, vamos dizer assim, a qualidade até hoje do ensino à distância do governo do Paraná em relação, vamos dizer assim, à mesma média de colégios particulares aqui de Curitiba. Entendi, realmente uma grata surpresa, e entra na disrupção que você estava falando também, né? Você olha para algumas coisas que nem estavam no radar antes, né? Exatamente, Léo. E a gente vê, por exemplo, o que eu sinto dentro de um contexto desse é que no futuro não vai ter, vamos dizer assim, voltar, quer dizer, claro, vamos torcer para que realmente volte, que a gente tenha tipo a vacina, mas independente de voltar a uma normalidade, a educação já não vai ser a mesma, né? Eu imagino que, por exemplo, a educação dentro de um contexto de um tempo no colégio, um tempo fora do colégio, eu acho que o colégio, dentro da escola, ele tem que ser utilizado para atividades mais lúdicas, mais de experiências, mais de trocas de conhecimento, mais relacionadas a você desafiar, de repente, o intelecto da criança e, de repente, deixar algumas matérias mais básicas para continuar sendo no ensino à distância. Então, tipo assim, eu acho que vai ser um mix. Se as escolas tiverem essa percepção, eu acho que elas vão aproveitar isso de uma forma bem interessante, porque de aproveitar o tempo da criança no colégio para fazer diferente, não ser realmente aquela mesma educação pasteurizada que eles estavam tendo esse período todo aí, né? Então, eu acho que pode ser uma oportunidade para as escolas que realmente perceberem que, vamos dizer assim, então vamos começar a trazer coisas diferentes, coisas realmente que possam agregar mais para a educação do que simplesmente colocar todo mundo tendo as mesmas aulas o tempo todo, né? Então, eu torço para que isso aconteça, que seja um movimento daí para frente que evolua, né? Muito bom, muito bom. São excelentes insights e dicas aí para quem está no setor. Utilizando toda a sua experiência, sua bagagem, né, todos os negócios que você já criou, já vendeu, que recomendações você daria para os empresários nesse momento? Eu acho que sempre, né? Não é só nesse momento. Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo estudando, buscando mais conhecimento, tentando inovar sempre. Acho que o mundo cada vez hoje ele está mais rápido, né? Então a sua concorrência não é uma concorrência local, uma concorrência global. Eu acho que tipo o empresário tem que estar sempre preparado para pivotar, né? Então o que funciona hoje não vai funcionar daqui a um mês ou não vai funcionar daqui a um ano. Então as coisas mudam muito rapidamente, né? Então você vê tipo assim disrupções em praticamente em todos os setores. É, Dando exemplo aí, por exemplo, a gente está falando da telemedicina, que agora, por conta da pandemia, houve uma regulamentação. Então, mas você imaginar que, basicamente, agora um doutor no Rio de São Paulo pode atender um cliente no Rio de Janeiro e vice-versa. Então, vamos dizer assim, você está falando da medicina que era praticamente você tem uma reserva de mercado local, né? E que está acontecendo praticamente uma disrupção. Então, você vai daqui, por exemplo, de Curitiba, eu posso atender o cliente, por exemplo, em Belém do Pará. Então, eu acho que esse tipo de coisa, a gente vê como se transforma um determinado setor de uma hora para outra, né? E eu acho que em tudo, né? Então, a gente vê nesse momento, né? Claro, quem estava, por exemplo, já na economia digital, vendendo bem online, está vendendo mais ainda, mas se a gente for analisar, tipo assim, todo mundo que não vendia agora vende, né? Então, de alguma forma, nesses 5, 6 meses realmente de pandemia, houve um movimento de melhoria, de todo mundo passar, pelo menos, a ser um pouco digital. Então, eu acho que tem o esforço de todo mundo nesse processo e a gente vê essa transformação constante, né? É só a gente falar um pouco, por exemplo, sobre a questão dos aplicativos e não muito tempo atrás, a única entrega que tinha basicamente de comida era pizza, né? Então, hoje, basicamente, você tem entrega de tudo. Então, só você imaginar que só as pizzarias faziam entrega e agora tudo faz entrega.
Muito bom. Então, tipo assim, isso é uma loucura, né? Então, é muita mudança e todo mundo se adaptando, né? Sim. Então, eu acho que, tipo assim, se preparar para a mudança. E com conhecimento, com estudo, fazer muitas parcerias também, né? Acho que é difícil hoje você, no mundo que está hoje, você tentar desenvolver um negócio do zero, sem parceiro, sem um ecossistema. Tem que realmente trabalhar com a questão do cooperativismo, de tudo, trocar muita ideia. E de preferência, principalmente quando for empresa nova, teu time to market ser muito reduzido para você poder já fazer o teu teste de produto, de serviço, de mercado e validar isso de uma forma rápida, né? Então, acho que basicamente é isso, preparado para a mudança. Eu acho que colocaria dessa forma, Léo. Show de bola. Adorei os seus exemplos, né? Da pizza até o médico, né? Só a pizzaria que entregava, fazia a entrega, né? O delivery, e essa transformação chegou até nos médicos, que era um mercado extremamente presencial, físico, né? Muito bom, excelentes exemplos. E para a gente fechar, que livros que você recomendaria para a nossa audiência? 1 a 2 livros que marcaram a sua carreira, a sua vida? Conta pra gente. Eu vou sair um pouco do óbvio, né? Eu sempre gostei muito de livros diferentes, né? E biográficos. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é o Endurance, que é do Ernest Shackleton. Ele foi um explorador do início do século passado. E no início do século passado, nós tivemos algumas corridas, né? A corrida ao Polo Norte, foi conquistada em 1909, depois teve a corrida ao Polo Sul, que Roald Amundsen, um norueguês, atingiu em 1911. Esse próprio explorador, o Ernest Shackleton, já tinha participado de mais 2 outras expedições à Antártica, né? E essa expedição ele queria fazer cruzar todo o território da Antártica e passando pelo Polo Sul. E é uma expedição que o barco dele acaba ficando preso, eles têm que realmente, de certa forma, mudar completamente os planos. Agora o plano passa a ser tipo sobrevivência, né? E é um livro muito interessante porque depois de 2 anos de você basicamente tentando sair lá da Antártica sem os recursos que nós temos hoje, com barcos pequenininhos, né? Porque o barco grande tinha sido esmagado no meio do gelo. Eles conseguem realmente sobreviver e o Shackleton ele consegue fazer o resgate dos 28 tripulantes da equipe. Então, é um livro muito interessante. Eu não sei até hoje como é que não virou um filme, né? Mas é um livro que mostra, acho que o poder de adaptação, o poder de garra, de você tentar realmente numa situação que você planejou, ter que mudar completamente. Não era uma pessoa que não tinha ido para a Antártica, já tinha participado de 2 expedições na Antártica, mas mesmo tendo ido para a Antártica, deu errado, né? Então, tipo assim, e aí deu muito certo no final, com todo o esforço, com todo o planejamento que ele fez. Então, eu acho que é uma lição de vida muito bacana e vale a pena, acho que a leitura do livro, fora que as fotografias são sensacionais. Muito bom. Excelente. Esse livro realmente você identificou um excelente exemplo. Eu realmente gostei muito desse livro e você tem razão, né? Por que não virou um filme ainda esse livro? Porque Exatamente. é um livro que você começa a ler e não para, né? De tão instigante que Exatamente. foi. Inclusive o exemplo de liderança do próprio Shackleton, né? É incrível. Como que ele conseguiu dar a volta, recuperar, resgatar toda aquela equipe sem nenhuma baixa. É uma coisa incrível, né, Léo? Realmente é um grande gestor, né? E um grande líder, né? Então é um exemplo fantástico aí. Já tem mais de um século, mas está vivo aí na memória da gente, né? Bacana. Muito bem, então chegamos ao fim da nossa entrevista. Quero agradecer a você, Edgar, por estar aqui conosco, compartilhar um pouquinho da sua experiência. Muito obrigado por ter vindo aqui. Léo, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Valeu, um abraço. E aí, gostou da entrevista? Espero que tenha gostado. E se gostou, compartilhe, curta e até a próxima semana no próximo episódio.